Olá, amigos, esse é o Repórter Antiquado, testemunha factual da história. O Repórter Antiquado é um serviço público oferecido pela Restauradora Antiquados ao Tempo e às sextas-feiras traz um tema novo relacionado à história. E o tema da semana será a telenovela da Rede Globo de televisão Fogo sobre Terra. Quer acompanhar? Após a vinheta. A telenovela Fogo sobre Terra é uma telenovela brasileira exibida pela Rede Globo de televisão no horário das 20 horas, ou 8 horas da noite. Durante o período de 8 de maio do ano de 1974 ao dia 4 de janeiro do ano de 1975. E ela foi a telenovela substituta da telenovela Os Semideus e posteriormente substituída pela telenovela Escalada. E a mesma foi a 14ª telenovela no horário das 8 horas da noite, exibida pela emissora. Seu roteiro ficou a cargo de Janete Claire, a direção a cargo de Walter Avancini e pelo poeta Vinícius de Moraes. A trama conta com 209 capítulos e foi produzida na época em preto e branco e teve supervisão de Daniel Filho. E nos papéis principais contou com os atores e atrizes Juca de Oliveira, Regina Duarte, Dina Fati, Jardel Filho, Neuza do Amaral, Jaime Barcelos, Fulvio Stefani e outros. Vamos falar um pouco mais sobre a telenovela? A telenovela Fogo sobre Terra foi uma das telenovelas que mais sofreu na mão da censura federal e da intervenção por parte do governo militar. Originalmente escrita em 1973, a mesma só foi liberada para exibição ao ano de 1974. E seu lançamento foi na época do planejamento da construção da usina hidrelétrica de Itaipu. E o governo da época temia que a novela gerasse uma revolta popular contra o projeto. E para isso exigiu que Janete Claire não matasse o protagonista Pedro Azulão, que era para morrer afogado no último capítulo da trama, pois o mesmo tinha medo que o personagem se tornasse um mártir anti-Itaipu. E além disso, o protagonista da trama era encarado com maus olhos por parte dos censores, pois Pedro Azulão era um líder comunitário. E isso foi visto como um mau exemplo. E em retaliação a esse fato, a censura federal ordenou mudanças no comportamento do personagem, fazendo com que a autora fosse obrigada a reescrever várias cenas, além de argumentar com o governo federal para que as cenas fossem liberadas para que pudessem ser exibidas. O enredo da novela conta com a história dos irmãos Pedro Azulão, interpretado por Juca de Oliveira, e Diogo, interpretado por Jardel Filho. E o enredo é que no final da década de 1950, os dois irmãos são separados na infância e se reencontram na condição de rival, onde os dois disputam o amor da mesma mulher. E os dois filhos de fazendeiros do Mato Grosso foram separados com 3 anos de idade após a perda de seus pais em um acidente aéreo. Pedro foi criado pela tia Nara, interpretada pela Neuza Amaral, em Divinéia, cidade fictícia localizada no sertão mato-grossense, enquanto seu irmão Diogo foi levado para o Rio de Janeiro e criado pelo engenheiro Heitor Gonzaga, ex-amante de Neuza. Quer dizer, de Neuza não, de Nara. Confundi com o nome da atriz. Que era interpretado pelo Jaime Barcelos. No Rio de Janeiro, Diogo passou pelas melhores escolas, desenvolveu um temperamento prático que levou a ele a se tornar um engenheiro e se transformar num profissional muito bem sucedido. Contratado pela empresa de Heitor, a quem o adotou o sobrenome, Diogo trata o mesmo como se fosse seu pai. Ele foi casado, onde teve uma filha, e carrega consigo a culpa pela morte de sua ex-esposa, que a mesma cometeu suicídio após a separação do casal. Enquanto Pedro foi criado em Divinéia e educado pelo beato Juliano, interpretado por Enio Santos, piloto do avião no qual seus pais morreram.
Aprenderam desde cedo a cuidar dos negócios de seu pai, firmando-se como boiadeiro e dono da maioria das terras de sua região. Valente de temperamento explosivo e respeitado como uma autoridade pelos moradores. Ele demonstra amor por sua cidade, batizada com o nome de sua falecida mãe, vigiando com austeridade os forasteiros e viajantes que por acaso passem por seu território. Na trama da telenovela, aparecem representadas duas realidades: a modernidade e o tradicionalismo, o urbano e o rural. Os dois irmãos se reencontram 30 anos mais tarde por conta da companhia de Heitor enviar Diogo para o Mato Grosso para chefiar a construção da barragem no terreno ocupado por Divinéia, que a cidade ficava situada às margens do rio Jurapori, né? A cidade deveria ser inundada pelas águas do rio e seus habitantes seriam então realocados em outra cidade construída quilômetros adiante, onde poderiam desfrutar dos benefícios da irrigação do solo proporcionada pela barragem. Porém, Pedro não quer pagar o preço de ver sua cidade desaparecer em prol de um progresso no qual o mesmo não acredita e estimula o povo a lutar contra a obra. Enquanto tenta convencer Pedro que está propondo o melhor para sua cidade, Diogo conhece e se apaixona por Chica Martins, interpretada por Dina Sfati, namorada de infância de seu irmão. A mulher passa a ser o objeto de disputa dos dois irmãos e que cresceu sonhando em ser rica e morar numa cidade grande. Por isso odeia tudo que lembra sua origem humilde. Ela odeia inclusive o próprio nome, ao ponto de dizer que se chama Débora ao ser apresentada a desconhecidos. No passado ela chegou a abandonar Pedro Azulão para fugir com um fazendeiro que estava de passagem pela localidade, mas se arrependeu e voltou. No início, seu interesse por Diogo reside essencialmente na perspectiva de deixar Divinéia para viver na cidade grande, porém depois ela acaba se apaixonando por Diogo. Acompanhando Diogo também chega a Divinéia a jovem Bárbara, que é interpretada por Regina Duarte. E ela é filha de Heitor Gonzaga, né, interpretado pelo Jaime Barcelos, e teve com Nara, que quando esta tinha 16 anos e foi levada ainda criança para a cidade grande e criada pelo pai, né, que nunca lhe contou a verdade da identidade real de sua mãe. Seu maior drama são as frequentes crises nervosas que lhe provocam uma cegueira psicológica, uma consequência do trauma de ter sido afastada da mãe. Em Divinéia ela se aproxima de Pedro e Nara e a partir do relacionamento dos dois conseguem superar o seu problema. Nara vai gradualmente ocupando o seu lugar no coração da filha até que revela a verdade e Pedro se apaixona pela moça, que termina sendo a razão pela qual ele abandona o conflito com o irmão. No decorrer da trama, enquanto os engenheiros dão início aos preparativos para a demolição de Divinéia, Pedro Azulão tenta de tudo o que pode para impedir que o irmão leve a cabo o seu empenho. Por conta, acaba temporariamente preso e quando é libertado ele se convence que é inútil resistir. Decide se trancar em casa e deixar ser levado pelas águas, como uma forma de protesto. Porém, Bárbara revela que está esperando um filho dele e lhe pede para pensar na felicidade da criança. Emocionado, Pedro abandona a cidade e no capítulo final o progresso triunfa e Divinéia, submersa pelas águas do rio Jurapori. Porém, Nara, que insiste em permanecer na cidade, morre durante a inundação da cidade. Vamos falar um pouco sobre a trilha sonora da novela, que a mesma conta com faixas de peso, né, na versão nacional e internacional, ao qual nós detemos as duas em nosso acervo. Se eu conseguir, eu quero ver se eu coloco uma foto das duas na aba comunidade para os amigos verem. E a trilha sonora nacional lançada pela Som Livre ao ano de 1974 atende pelo código de 403 6044 e conta com as seguintes faixas: As Cores de Abril, de Toquinho e Vinícius, que é o tema de Bárbara;
A Sanha do Lavrador, de Rui Mauriti, que é o tema de Diogo. Uma Rosa em Minha Mão, de Marília Barbosa, que é o tema de Brisa e Chica. Calmaria e Vendaval, do Djavan, que é o tema de Pedro Azulão e Chica. Pele de Couro, do Rui Mauriti, que é o tema de André. Fogo sobre Terra, que é do Coral Sou um Livre, que é o tema de abertura da novela. Com Licença Moço, de Rui Mauriti, que é o tema de Pedro Azulão. Divinéia, de Eustáquio Sena, que é o tema da locação de Vinéia. Planta Baixa, de Betinho, que é o tema de Chica. Aí Quem Dera, que é uma música instrumental, que é o tema da Nara. Passarinhada, de Rui Mauriti, que é o tema de Pedro Azulão, Diogo, Chica e Bárbara. E Fogo sobre Terra, do MPB4 e do quarteto em si, que é o tema de encerramento da novela. Na trilha internacional lançada ao ano de 1974 pelo selo Som Livre, a mesma atende pelo código de 404 7044, conta com as faixas Le Chanson por Ana, da Free Sound Orchestra, que é um tema de Bárbara. It's All in the Game, do Tyrone Davis. Machine Gun, do The Commodores, que é um tema da locação. Seasons in the Sun, do Terry Jacks, que é o tema de Brisa e André. Sleeping, de Diana Ross. Tic Tac, de Alarm Clock. I Won't Be Falling You, do BJ Thomas. Don't Be Down, do Pop, que é o tema de Chica e Diogo. Rhapsody in White, do Barry White. Can We Love Forever, do The Whispers. Sons of Sagittarius, do Eric Kendricks. Pity You, do Bo Diddley. Will Love You Tender, do King Lou, que é o tema da Bárbara e de Pedro Azulão. E Black and Roll, do Max B. E o elenco da novela conta com Juca de Oliveira interpretando Pedro Fonseca ou Pedro Azulão, Regina Duarte como Bárbara Gonzaga, Dina Isfati com Francisca Peixoto Martins, que é a Chica Martins, Jardel Filho interpretando Diogo, Neuza Amaral interpretando Nara, Jaime Barcelos com o doutor Heitor Gonzaga, Fulvio Stefani com Gustavo de Almeida, Edson França com Nilo Gato, Marcos Paulo com André, Sônia Braga com Brisa, Erval Rosano, Arthur Braga, Gessi Fonseca interpretando Celeste, Gilberto Martins interpretando José Martins ou Zé Martins, Araci Cardoso interpretando Doutora Lisa, Ida Gomes interpretando Frida, Dari Reis interpretando Tonho ou Antônio, Leia Garcia interpretando Tiana, Darcy de Souza interpretando Ivone, Germano Filho, Quebra Galho, a Tamara Taxman interpretando Jamile, Isaac Bardavit interpretando Salim, Tony Ferreira, o delegado de polícia Amaro, Lícia Magna interpretando Isabel, Enio Santos interpretando Beato Juliano, François Forton interpretando Estrada de Ferro, Maria Zilda Bethlen interpretando Maria Fumaça, Roberto Bonfim interpretando Saul, Mari Daniel, interpretando Dona Hilda Maria, Jorge Sherks interpretando o Coronel João Aires de Brito, Edson Santos, Edson Silva, desculpem de novo, a letrinha aqui atrapalhou um pouco, interpretando Kalim, Ada Sheise Liove interpretando Maria Paula, Monique Lafon, na verdade, interpretando Judy, Hélio Ari interpretando Custódio, Lourdinha Bittencourt interpretando Sueli,
Rosana Garcia interpretando Vivi, Ricardo Garcia Costa interpretando o ônibus, José Mizraia interpretando Amadeus, D'Artagnan Melo, o bicho brabo, Regina Linhares, Mimi e por fim, Carapanã interpretando Tamaé. E é isso, meus amigos. Depois de ouvir os discos, assistir alguns trechos da novela, eu resolvi fazer esse pequeno resumo para relembrar essa trama exibida pela Rede Globo de televisão, assim como nós fizemos com a novela O Profeta da Rede Tupi, né? Gostou do conteúdo que viu? Quer ajudar o canal a crescer? Inscreva-se em nosso canal, ative as notificações, marque em todos, assim você pega nosso conteúdo quentinho quando mesmo sai do forno e nos ajuda a levar conteúdos como esse à plataforma. É de graça, você não paga nada e nos ajuda um bocado. O canal Antiquados ao Tempo está com uma meta de chegar a 500 inscritos até o final deste ano. E quem puder nos auxiliar nessa nossa empreitada, se inscrevendo no canal, agradeço de coração e quando chegarmos à meta irei fazer um vídeo especial. Ainda não sei o que, mas eu vou pensar com muita calma. Gostou do conteúdo que viu? Acha que merecemos o seu like? Deixe seu like é importante para o engajamento do canal e distribuição de nosso conteúdo pela plataforma. E assim como sua inscrição, é gratuito, você não paga nada e nos ajuda um bocado. Não gostou do conteúdo que viu? Acha que não merecemos o seu like? O YouTube não detém mais a função dislike, mas é só clicar em não gostei ou simplesmente não clicar em nada. E é isso, meus amigos. Muito obrigado por assistirem mais essa transmissão no canal Antiquados ao Tempo. Eu sou Elton Rodrigues, o seu repórter antiquado. Até uma próxima transmissão e tchau!